ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu prazo até às 8 da noite desta sexta-feira para a Câmara dos Deputados responder 4 perguntas sobre as emendas de comissão ainda pendentes de pagamento. Estes são os questionamentos do ministro. Número 1. Quando essas emendas foram aprovadas pelas comissões? 2. Houve indicações adicionais incluídas na lista após as reuniões das comissões temáticas da Câmara? Se sim, quem fez essas indicações e quem as aprovou? 3. De que forma a resolução de 2006 do Congresso Nacional, que disciplina a Comissão Mista de Orçamento, prevê o rito dessas emendas? E 4. Se não estiverem nessa resolução, onde estão as regras usadas pelo Congresso para aprovar essas emendas? Na madrugada desta sexta-feira, a Advocacia da Câmara dos Deputados enviou informações ao STF para defender a legalidade do procedimento. Ontem à noite, inclusive, João Belucci, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu uma entrevista incisiva, dizendo que iria ao STF pedir a revisão da decisão que determinou o bloqueio de 4 bilhões de emendas parlamentares e disse mais ainda, que os ministros se lembrassem das reuniões acontecidas para o acordo dessas emendas. Reunião acontecida, inclusive, com o presidente da República e com o presidente do Congresso Nacional. Não teve jeito. Esbravejou, protocolou e teve essa resposta do ministro Flávio Dino com questionário. E aí? Me dá essas informações aqui até a noite. João Belucci. Pois é, boa tarde, Kobayashi, todos os amigos e toda a audiência. Você vê que foi mais uma das enormes intromissões do Judiciário no Congresso. É evidente que, no histórico, o Flávio Dino já havia dado uma primeira decisão e dá para se dizer que, em termos de decisão judicial, a Câmara cumpriu em partes, deu uma resposta assim, bastante genérica. E aí o Flávio Dino subiu o tom e colocou essas 4 perguntas para serem respondidas, cujo prazo é hoje. E o jurídico da Câmara, do Congresso, já divulgou que vai atender a ordem judicial, vai responder, sendo que o Lira lembrou muito bem, salvo o melhor juízo, a reunião ao que o Lira se refere é aquela dos presidentes das casas, ele e o Pacheco, os 11 ministros, e que foi uma reunião a portas fechadas. É essa a reunião que ele está falando, Kobayashi? Não, ele se referiu à reunião da noite em que o presidente Lula passou mal e teve que vir para São Paulo ser operado. Foi uma reunião com o presidente Lula e os presidentes das casas, Rodrigo Pacheco do Senado e do Congresso e Arthur Lira da Câmara. Essa que você se refere é lá de trás. Lá de trás. Foi uma espécie de conciliação, uma audiência, uma coisa nova do STF. Uma espécie de audiência de conciliação para resolver questões de inconstitucionalidade. Sem a participação do público e não se sabe o que foi discutido naquela também. Não, perfeito. Então ele faz essa forçação de barra. Agora, lembrando que as decisões do Flávio Dino, de alguma forma, favorecem o governo Lula. Tudo aquilo que o Congresso pôs de obstáculo para o governo, agora me parece que o governo dá uma resposta via judiciário, o que é muito estranho. E vamos lembrar que o Flávio Dino, ex-ministro deste governo, eleito para os seus anos restantes de Senado, seriam nessa legislatura atual. Aí ele virou julgador e não se incomodou em julgar nada a respeito do governo do qual fazia parte. Então causa um enorme estranhamento essa tripartição de poderes à brasileira, Kobayashi. Raquel Galinatti, esta novela não tem fim, hein? Quem diria que entre o Natal e o Ano Novo estaríamos vendo novos capítulos da novela Emendas Parlamentares, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e com personagens importantes aí. Estamos falando do ministro Flávio Dino, do presidente da Câmara, que está deixando a sua presidência, né? Está na reta final agora de mandato. Mandato que se encerra em fevereiro, quando assumirá o novo presidente, tudo indica que o Hugo Mota, mas com emendas pendentes e na quantia de 4 bilhões de reais. Boa tarde a toda a nossa audiência qualificada, aos meus amigos de bancada, a você, meu primo Kobayashi. Isso aí. O que a gente percebe é que a política, hoje, ela está inerente em instituições que deveriam ser puramente legalistas. É triste percebermos esse jogo ali e o que nos traz dúvidas, será mesmo toda essa atuação excelente em relação a exigir transparência nessa distribuição de emendas, o que deveria ocorrer de forma natural, causa dúvida se será que é isso mesmo que está ocorrendo ou tem algo por trás dos bastidores de algo não cumprido e literalmente o que estávamos até conversando nos bastidores é um cheque que foi sustado. Afinal, o Congresso Nacional não cumpriu com o governo federal, com o Executivo,
tudo aquilo que deveria ser feito nessas tratativas e negociações. A grande verdade é que as emendas parlamentares, elas não servem hoje pura e tão somente para direcionar recursos para cidades e para estruturas que estão ali necessitando para melhor proporcionar o serviço público para a população e direitos sociais. O que a gente percebe é que as emendas parlamentares, elas servem como um jogo e disputa de poder para ver quem consegue dominar esse jogo com o dinheiro público e o dinheiro que deveria ser destinado para a população e para a sociedade brasileira. Uma novidade, professora Priscila Silveira, é que o ministro Flávio Dino disse que a suspensão ela é temporária. Ela vai se resolver em algum momento quando tudo isso se esclarecer. E como você avalia essa questão de que, então, há certeza de que em algum momento esse dinheiro vai chegar na ponta da linha? Porque os prefeitos não estão felizes. Inclusive, nessa semana a gente teve uma manifestação da Confederação dos Municípios do Brasil reclamando dessa suspensão. Por quê? Lá na ponta da linha tem alguém que está esperando o valor da emenda chegar, principalmente para questões de saúde. Priscila Silveira. Boa tarde, Kobayashi, aos meus colegas aqui de bancada, a toda a nossa audiência. Koba, primeira coisa que a gente tem que fazer assim uma retrospectiva, que na verdade é uma retrospectiva que nos traz novamente para hoje, né, nessa sexta-feira, é que o ministro Flávio Dino tinha mesmo feito algumas considerações com relação à transparência, preceitos que são colocados na nossa Constituição. Agora, o fato de ele ter dito que é temporária, a gente precisa lembrar que o próprio ofício colocado pelo Arthur Lira e a própria advocacia nos disse que não há nada a ter que complementar, porque eles disseram que tudo estava certo conforme já tinha sido pedido pelo ministro, transparência para quem iam as emendas, e agora eles colocam mais uma pedra nesse sapato, colocam mais esse obstáculo, e é como disse aqui a Raquel e como nós falávamos antes de entrar aqui ao vivo no programa, eu acho que foi uma situação onde vocês têm que cumprir tais determinações, e aqui eu não estou dizendo que há nenhum tipo de conluio, não estou afirmando isso, eu estou dizendo que é possível que não se tenha cumprido algum tipo de acordo nesta reunião, e em razão desse não cumprimento, para poder fazer com que ele se cumpra, ele pegou e fez essas considerações, fazendo 4 perguntas a serem resolvidas. Então, essa temporariedade que ele mesmo diz, me parece que vai acontecer, Koba, assim que se sanar estes problemas, esses imbrólios havidos entre a Câmara dos Deputados e o presidente, esses acordos feitos entre eles, eu acho que as emendas serão liberadas, mas aqui eu quero deixar registrado que eu sou, o ministro Flávio Dino, eu não sei se ele está certo de ficar pedindo a todo tempo e colocando horário para essas emendas, para essas respostas serem colocadas, mas num ponto eu concordo com ele, que é a transparência das emendas. Nesse ponto eu acho que elas devem ser colocadas de forma transparente mesmo. E você, Rodolfo Maris, como enxerga esta treta infindável das emendas parlamentares? Nelson, aliás, boa tarde a todos. Boa tarde. Nelson Kobayashi, sempre prazer estar do seu lado. Nós devemos lembrar que o Flávio Dino, ele foi deputado federal antes das emendas serem instaladas. Por exemplo, ele foi deputado federal até 2011 e essas emendas começaram a partir de 2014. A pergunta que eu quero fazer é, será que ele, enquanto deputado, e se houvesse essas emendas, ele ia estar reclamando do jeito que ele estaria fazendo essa observação que ele está fazendo sobre essas emendas hoje? Lógico, é louvável que ele pede uma transparência e que haja, de fato, essa transparência. Só que ele está mexendo numa caixa de vespeiro. As 4 perguntas que ele fez aí, questionando, a transparência dessas emendas, mexe com todo um sistema dessas emendas. Nós devemos lembrar que cidades menores em todo o país dependem dessas emendas. E ter essas contas bloqueadas, foi bloqueado em agosto, houve uma liberação. Foi bloqueado agora de novo, não se sabe por quê. Outra pergunta que eu quero deixar aqui claro para todo mundo é, será que vai se arrastar até fevereiro, quando há uma nova eleição na Câmara dos Deputados, onde Arthur Lira deixa o comando dessa casa, E ali vai ter um novo presidente dessa casa. Será que esse bloqueio vai se estender para que essas emendas sejam, de fato, uma moeda de troca em cima daquilo que eles querem conseguir? Essa é a grande pergunta, Nelson. Ô, João Bellucci, você acha que isso aí tem um prazo determinado? Quando é que isso vai se resolver? Porque, resumidamente, a questão é a seguinte: tem que ser transparente o processo das emendas parlamentares, tem que ser público, tem que saber quem é o deputado que pediu, quanto ele pediu, para onde ele pediu e para que ele pediu. Tem que saber esse caminho todo. E o quanto sobrou também, né, Nelson?
Na verdade, nesse caso, nem o quanto sobrou, porque eles já pegam a fatia do orçamento, né? Então, aquele valor vai para aquela finalidade na ponta da linha. E o que houve ali foi um apadrinhamento de várias emendas parlamentares. Em vez de o deputado dizer qual é o valor, para qual cidade, para qual finalidade, alguns líderes assinam o ofício pedindo 4 bilhões de emendas divididas em 500 e tantas emendas parlamentares. Ou seja, depois de toda a discussão do mundo a respeito da publicidade, da necessidade de transparência, agora os nossos colegas líderes partidários assinam apadrinhando e, de alguma maneira, escondendo quem é que pediu, o que pediu e para onde pediu. E aí, tem chance desses valores aí serem simplesmente bloqueados em definitivo depois? Se verificar uma ilegalidade, não tem que voltar para o caixa do poder público, esses 4 bilhões? E aí, João Bellucci? Perfeito, Kobayashi. Se verificar ilegalidade, tem que voltar atrás. E na própria decisão, não essa de agora, essa inusitada decisão impondo um rol de questões para a Câmara, né, um poder questionando o outro sobre a sua atuação, esse inusitado rol, você tem a questão do STF, né, se intrometendo mais uma vez no processo legislativo. Naquela decisão anterior, intimou-se também a Polícia Federal, determinou-se que se apure. Abriu inquérito. Abra-se um inquérito contra a Câmara para ver se tem alguma irregularidade. Veja, como você colocou, esse tal colégio de líderes, na verdade, ele que manda na Câmara dos Deputados. Um deputado novo, de primeiro mandato, ele fica bastante avulso, podemos dizer assim, e segue, via de regra, a determinação da liderança. Daí a importância da presença nas comissões, por isso que a eleição da Câmara desperta tanta disputa, apesar que já está bastante certa para o Hugo Mota. Eu acredito sim que pode perdurar, como o Rodolfo colocou de forma correta, até a eleição. Esse dinheiro deveria voltar para o Caixa, deve-se perdurar até a eleição. Agora, o inusitado também é que ministros do Supremo e a Câmara estão trabalhando nesse recesso. Talvez seja um dos recessos que a gente tem mais notícia deles ali, desse abalroamento entre os poderes que vem sendo cada vez mais comum, mas na minha visão a Câmara sai enfraquecida. E lembro que o Flávio Dino compunha, apesar da sua decisão ter um cerne correto, que todos concordamos, as emendas têm que ter mais transparência, elas são usadas para uma enorme barganha e tem pouca fiscalização, isso é unânime, todos concordamos. Não há de se tirar dessa equação que o Flávio Dino era um componente do governo até esse mesmo ano, deveria cumprir a legislatura neste ano e neste mandato agora do próprio presidente Lula, e julga e decide coisas de interesse do próprio governo do qual ele fazia parte. Então também não tem como tirar a questão política sempre presente no Supremo Tribunal Federal. E o aspecto positivo, em continuidade ao que o Bellucci falou, é que esperamos que agora todas as emendas tenham esse crivo de fiscalização por parte do STF, que saibamos também qual é o destino, a transparência que a sociedade precisa, e não somente agora que percebemos que houve entrave nas negociações. Então esperamos que crie jurisprudência para o STF ser sim o guardião da fiscalização da lisura e transparência na distribuição de emendas parlamentares. Tivemos um projeto depois dessa repercussão, Priscila, um projeto para acabar com as emendas de comissão, que são essas as emendas, as que saem das comissões das casas e não do gabinete individualmente de cada um dos parlamentares. Só que interessante do projeto é o seguinte, não é para acabar e aí o orçamento fica com o poder executivo, não. Acaba com emenda de comissão e transforma em emenda individual. Quer dizer, acaba com isso, mas deixa o dinheiro aqui que a gente continua decidindo os destinos do orçamento público. Tem esse projeto que agora está lá em trâmite no Congresso Nacional. Tem chance de ser aprovado esse projeto? Ou você acha? Koba, isso aí é o famoso trocar 6 por meia dúzia, né? Só vai mudar o nome do negócio e uma pretensa destinação. O problema das emendas, na verdade, as emendas são situações importantes dentro do desdobramento financeiro do país. Eles atingem, é óbvio, se atingir a sua finalidade, elas têm relevância, porém, o problema está para quem vai, onde foi, principalmente nessas em que a gente não consegue rastrear. E por que eu acho, né, que os deputados estão em polvorosa nessa exigência feita pela transparência?
porque aí eles não têm muito aquele condão, ou seja, o domínio de fazer o que quiserem com essas emendas. Eu não estou dizendo todos, claro, a gente precisa entender que tem alguns que devam concordar com essa transparência, porque inclusive é uma garantia constitucional colocada lá no artigo 37 da nossa Constituição, mas, Koba, quando a gente fala de emenda, é um poder, né, é um toma lá da cá. Então a gente tem percebido isso, claro, desde nosso país é republicano, enfim, traz a república, né, e isso tem desde sempre, mas eu acho que quem está no meio disso tudo, com o nosso dinheiro, somos nós mesmos, porque na verdade, enquanto eles mudam os nomes, a destinação desse valor que é vultoso, ou seja, é grandioso, fica na mão dos mesmos, só mudando aí a nomenclatura. Ô Rodolfo, e você é a favor da emenda parlamentar? Eu esperava essa pergunta, Nelson. É mesmo? É mesmo? Aí, que conexão. Que conexão, cara, é isso. É uma amizade de muito tempo, né, Nelson? Eu sou a favor das emendas, até porque eu quero fazer menção a um grande amigo, que é o delegado Palumbo. Eu acompanhei algumas das tarefas que ele faz, algumas das coisas que ele faz com essas emendas parlamentares. Quer dizer, o negócio é o jeito de usar, né? Exatamente, está no jeito de usar. E se a gente não tem essa transparência, como bem disse aqui a doutora Raquel Galinatti, os bons acabam pagando pelos maus. É o que está acontecendo. Nesse momento agora, enquanto há esse entrave das emendas parlamentares, tem hospitais que não tem nem oxigênio, tem hospitais que não tem respiradores, tem hospitais que não tem gases. Você tem noção disso? E essas emendas, elas são de suma importância para essa população. Eu estou falando só da área da saúde, tá? Tem a área da educação, cara, há um mundo a ser desbravado com essas emendas. Mas eu creio, Nelson, que o Flávio Dino trouxe aqui algo muito importante, tá? O STF está tramitando em lugares que ele não pode transitar. Mas a gente tem que colocar aqui mãos à palmatória, porque alguém precisava, sabe, colocar isso em pauta. Né? Foi provocada. Existia uma inércia até então, porque não se sabia para onde iam essas emendas. Emendas PIX, emendas não sei o que lá, emendas transitivas, emendas não sei o que. Ele está acabando com isso. E alguém desse alto escalão, que é o STF, tem um pouco mais de pulso para estar falando isso. Então, o Flávio Dino, a gente tem que tirar o chapéu para o Flávio Dino aqui e bater palmas para ele, porque tem que trazer, sim, a transparência e acabar com isso no Brasil. Porque essas emendas, elas salvam vidas. A ação foi proposta pelo PSOL, com outras entidades que figuram como amigos da corte nesse processo, que ficam ali dando as suas manifestações, Instituto Não Aceita Corrupção, Transparência Brasil, alguns outros que estão lá também, Partido Novo. Nessa decisão, inclusive, o ministro Flávio Dino cita um deputado do PSOL, que é o Glauber, aquele que deu um chute no cara, expulsou o cara a chutes do Congresso, sabe? Glauber Braga, do Rio de Janeiro, e também o senador Cleitinho, de Minas Gerais, usou as falas desses parlamentares, um deputado e senador, para justificar, inclusive, a determinação de abertura de inquérito que já está em trâmite na Polícia Federal.